Aí. Olá. Tamo online, tamo online, tamo bom? Estamos on. Olá, galera. Esse daqui é a sexta apresentação, sexto workshop. Hoje a gente está com o grupo do plugin do WordPress. E o tema de hoje é desenvolvimento de plugins para o WordPress, um guia prático. Então, galera, se apresentem aí. Tudo bom? Boa tarde, sou o Maximiliano. Boa tarde, sou o William Bernardo. Boa tarde, sou o Marcos Vinícius. Boa tarde, eu sou o Igor. Mas podemos começar? Podemos começar. Eu vou apresentar aqui e vamos lá. Isso. Então, para a gente poder começar nosso workshop, né, nós vamos começar explicando um pouco o WordPress. Então, esse aqui já é o título inicial que o Renan já falou, né, do nosso workshop. Essa aqui é a nossa atual equipe, então tá indo certinho, tá tudo bonitinho, tudo certinho. E para a gente poder começar, a gente vai ter 3 tópicos nesse workshop, né? Vamos ter a introdução ao WordPress do plugin, o desenvolvimento do plugin e a distribuição dele próprio, né? Então, para a gente poder começar, antes de poder realmente fazer o plugin e tudo mais, a gente tem que entender qual que é o ambiente que a gente vai criar ele, né? Para onde que ele vai ser feito. Entender também o que é o plugin em si, né? Que adianta nada eu querer fazer uma coisa e não saber o que ela é. Então, vamos começar falando pelo WordPress, certo? O WordPress, ele é uma... Como que eu vou poder explicar? Ele é uma base? É basicamente uma forma de você poder criar um site, um blog, né? E aí ele vai usar como base o PHP e o SQL como para banco de dados, o PHP para sua parte lógica e funcional. Ele foi criado em 2003 por esses 2 rapazes aí, o Matt Mullenweg e Mike Little. E o WordPress ele tem essa funcionalidade dele ser muito prático. Então, assim, você não precisa saber programar necessariamente para poder criar um site. Não tem necessidade de você criar um código. Ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de ser personalizado e tudo mais. Então, o que é essa plataforma de blogs ela funciona, né? Então, ela vai ter aqui, ela é um sistema de gerenciamento de conteúdo completo. Então, ele pode ser feito para qualquer tipo de site, qualquer tipo de blog. Então, ele é realmente uma base para quem quer fazer, você pode usar ele, que ele vai funcionar perfeitamente, ele vai ser uma ótima opção, né? Então, como é que ele funciona ali, a parte lógica dele, né? A gente vai ter o site em si, e a gente tem a instalação dele, ele também vai fazer, né, a gestão de usuários, e dentro dele você vai ter também a manutenção e segurança. Então, o que é? Eu preciso ter o backup de posts, de páginas que eu tenho no site, então ele vai ter esse backup e meu Deus, tive que trocar, eu vou ter que alterar alguma coisa. Você consegue fazer a instalação deles. E além disso, o WordPress ele se atualiza. Ele pode ser feito automaticamente, mas de tempos em tempos ele vai receber atualização, igual um aplicativo normal. Então, assim, você tem essa necessidade de você estar atualizando ele, atualizando seus temas e tudo mais. E aí, dentro dessas adições de funcionalidades, nós temos o editor de conteúdo, então a gente vai ter, dentro das páginas, dos posts do WordPress, você pode colocar imagens, vídeos, você pode fazer o link com o Instagram, com o Twitter. Ele tem essas opções que você pode. Ele é integrado com várias coisas, né? Então ele pode funcionar em tudo isso. E dentro dessas funcionalidades, a gente tem aqui também os plugins. Então o plugin ele pode ser tanto algo que você mesmo cria. Então a ideia do nosso workshop inicial é essa, né? Então a gente vai dar a ideia básica de como você vai pegar, vou fazer assim, eu não tenho nada e quero uma funcionalidade X que nenhum site, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra empresa criou esse plugin antes com essa necessidade que eu tenho. Então você vai ter isso. Ou você pode simplesmente pegar e baixar dentro do marketplace do WordPress. Você tem várias opções de plugins. Então você tem plugins que vão criar formulários, você vai ter plugins que vão fazer gerenciamento de imagens, você tem plugins que vão, não sei, fazer georreferenciamento, você tem vários tipos, né? Então, o WordPress, todas essas funções, ele é feito para criar e gerenciar seu site da forma mais rápida possível e mais prática. Você não vai ter que vai ter que abrir o código, não, para mudar a tela de fundo eu tenho que mudar o background, não, você não tem essa necessidade nenhuma disso. Então, para a gente poder resumir essa primeira parte, né, as vantagens do WordPress são a sua fácil instalação, a sua variedade de temas e a opção de você personalizar com as funcionalidades que você quiser. Então, você criando ou você usando algo que alguém já criou, você pode adicionar isso, né? E além disso tudo, é igual eu já falei, só reforçando, né? Você não tem necessidade de entender de programação, um tipo de linguagem muito complexa, às vezes nada, você não vai ter nenhum low-code, não tem nada. E é basicamente isso. O WordPress em si,
eu vou abrir aqui para vocês. A gente vai ter essa tela inicial aqui, né? Que a gente vai demonstrar. Esse aqui a gente fez no Docker, que é dentro do nosso projeto, certo? Mas aqui a gente vai ter a tela inicial dele. Então aqui ele vai dar as boas-vindas, ele vai mostrar tudo esse guia inicial, esse tutorial inicial, ele tem tudo aqui. Então dentro do painel, a gente tem aqui o início dele, as atualizações. Então, por exemplo, se a gente vem aqui nas atualizações, ele vai ter a versão atual dele e a versão que ele pode atualizar. Então vai ter uma versão atualizada está disponível. Então é uma coisa que é própria do WordPress, então ele mesmo é atualizado pela empresa mesmo. E, além disso, ele também vai mostrar, né, a atualização dos plugins e dos temas. Então, se por algum acaso tiver alguma coisa que não está atualizada, você pode atualizar diretamente por aqui. Agora, falando na questão do visual do site mesmo em si, né? A gente tem os posts. Então, quando a gente entra aqui no nosso site, o post, pelo menos nessa disposição inicial, né, que o WordPress faz padrão, ele vai estar localizado aqui embaixo, então ele vai ter a opção Olá Mundo. Então, quando eu clico nela aqui, ele dá aqui, olá, boas-vindas ao WordPress, enfim, ele faz essa base, então vai ter aqui Olá Mundo, tem as páginas de comentários também, você pode vir, pode deixar um comentário. Então, do lado de quem edita o site, quando você entra nele, você tem essa tela inicial. Então, por exemplo, tem aqui, boas-vindas ao WordPress, esse é o meu primeiro post e tal, você pode, por exemplo, criar, então vou voltar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o nosso primeiro. Não sei porque ele está subindo aqui. Esse é o nosso primeiro teste no WordPress. Então, quando a gente coloca aqui, a gente vem em salvar e vem em ver post. Então, a gente tinha inicialmente, né? Aqui onde não estava atualizado, então esse aqui é o inicial, com esse textinho padrão. Quando a gente atualiza, ele vai estar aqui. Boa tarde, esse é o nosso primeiro teste no WordPress. Dentro dele também, a gente vai poder colocar imagens. Então você pode vir aqui por box, né? Então ele é feito por box, então vai ter aqui título, galeria. Então, por exemplo, se quiser botar um título novo, então podemos colocar aqui teste do plugin. Uma das funções que a gente tem na criação dos plugins é uma ferramenta chamada Shortcode, que ele é basicamente uma chamada do plugin, né? Então, só adiantando um pouco a parte dos menus aqui, então quando a gente coloca aqui, por exemplo, né, LGBT underline connect, esperado é que quando eu salvar e colocar ele aqui, a gente vai ter o plugin sendo ativado nele, né? Então a gente clica aqui. Então aquele shortcode, né, ele veio logo abaixo do título, vai ter aqui teste, e o shortcode chamou. Então assim, ele é outra função. Então você não tem realmente necessidade de criar nada. Você vai ter as ferramentas e você usa elas justamente para poder servir para o que você precisa. Então o shortcode vai chamar o plugin X, então ele vai estar aqui dentro. Então é um plugin totalmente funcional, ele vai ter diversas funções. Esse aqui especificamente ele é feito para fazer um georreferenciamento, né? Então ele não vai ter nada que não seja voltado para isso, mas a ideia desse plugin específico é essa. Então, dentro do georreferenciamento, eu posso cadastrar o local, enfim, é uma funcionalidade, uma coisa do plugin, não só do WordPress, certo? E só para poder encerrar, que eu acho que eu já alonguei muito, né? A gente ainda tem aqui alguma parte das mídias, então, por exemplo, tudo que eu tiver salvo de imagem, de vídeo, de prints, enfim, que você coloque, que você use dentro dos seus posts e páginas, ele fica salvo dentro dessa área de mídia. A parte de páginas, ela é a parte inicial do site, né? Então, quando a gente entra, então, por exemplo, quando a gente entra aqui na página inicial do site, essa página aqui, teste plugin, é a página que foi criada. Então, ela tem o plugin em si, então a gente vai ter tudo que a gente colocar na página. É diferente do post, é uma classificação diferente. Então, é como se fosse uma segunda porta, né? Você tem uma página específica, ela entra aqui. Parte de comentários, a parte de gerenciamento. A aparência, aí realmente entra na parte do tema. Então, se você quiser escolher um tema, você pode escolher um tema diferente. Você consegue escolher. Se você quiser adicionar um que não está aqui, você pode colocar também, se você tiver criado. A parte dos plugins, que é a parte voltada para a gente tem vários. Então, tem essa parte que é só gerenciamento de plugins. Então, vai ter aqui o nosso, esse LGBTQ Connect, que é o do nosso aplicativo, do nosso plugin em si. E a gente tem esses aqui que já vem direto, vamos dizer assim, de fábrica, do WordPress, né? Então é o Anti-Spam, que é o Ask Match, e o Hello Dolly, que ele é só um plugin que ele põe alguns textinhos da música Hello Dolly. É só uma brincadeira mesmo que o WordPress tem, né?
Mas acho que para iniciar isso, o usuário você pode criar e fazer quando você quiser, quando você precisar, você pode cadastrar pessoas, você pode colocar com diferentes funções e tudo mais. E ferramentas de configurações são parte básica do WordPress. Então, qualquer coisa que você quiser alterar de visual e parte de configuração vai estar nelas aqui. Né? Acho que é basicamente isso, né? Eu vou dar um pouco mais. Vou voltar. Boa tarde. Eu fiquei responsável por falar um pouco sobre os plugins em si do WordPress. A gente vai tratar um pouco a ideia do objetivo de um plugin, como ele é estruturado e como ele é adicionado. Então vamos lá, o que é um plugin? Um plugin é um pedaço de software que contém um grupo de funções que podem ser adicionadas a um site. Então basicamente o que você tem imagine um núcleo do seu site e você pode adicionar ferramentas a ele, funcionalidades, você tem um núcleo seu e você pode sempre adicionar recursos a ele e ativar e desativar isso. Por isso que um símbolo muito comum dos plugins são símbolo de quebra-cabeça, né, de você ir adicionando peças ao site que seria o core do seu site. E também, geralmente, dessa conexão, né? Você ter seu site, que seria aqui se usar para o computador, e você ter funcionalidade, você pode conectar e desconectar a qualquer momento sem prejudicar o teu site em si. Vamos lá. Ele tem o objetivo de adicionar funcionalidades, ele tem a estrutura de sempre você poder ativar e desativar ele a qualquer momento. Você pode adicionar diversos plugins ao mesmo tempo no seu site. Então, você pode adicionar um plugin com o objetivo de ajudar no seu gerenciamento, outro plugin para ajudar na gestão de conteúdo. E aí você vai ter literalmente um marketplace, diversas opções para você utilizar os plugins de acordo com a sua vontade. Então aqui é só um slide de representar essa ideia do que você pode ter o seu site principal e você trazer um plugin que ajuda em questão de envio de e-mails, um plugin que ajuda na questão de segurança, outro plugin para adicionar formulários no seu site, um plugin para te entregar estatísticas de uso. Então o WordPress te dá essa liberdade de você ter uma plataforma que você gerencia seu site com total liberdade e você pode adicionar as ferramentas que são viáveis para você no seu site. Indo aqui nas características, os princípios de um plugin modularidade, a facilidade de instalação, a personalização, a compatibilidade, a segurança, que acho que é um dos quesitos mais importantes, porque um plugin ele tá interferindo dentro de um ecossistema. Então imagina que você vai ter não só a estrutura básica do WordPress, mas ele também vai estar se comunicando num ecossistema que pode ter outros plugins que não necessariamente o seu estaria preparado. Então tem que ter essa compatibilidade, questão de flexibilidade, o plugin tem que ser muito bem documentado e ter as constantes atualizações regulares. Porque o próprio WordPress, como é um ecossistema que evolui muito, que muda muito, então o seu plugin tem que se adaptar sempre a essas atualizações. Em questão de uma estrutura básica de um plugin. A estrutura básica de um plugin. Basicamente o que você precisa para ter um plugin. Você vai adicionar o arquivo pasta do seu plugin na raiz do WordPress, você vai ter uma pasta chamada WP Content, dentro dela tem uma pasta plugins. Lá, todos os plugins que você tiver vai estar armazenado lá as pastas de forma organizada. Dentro da pasta, você vai ter um arquivo principal, geralmente com o mesmo nome do seu plugin, que é o mesmo nome da pasta, e ele serve como o arquivo principal, onde o próprio WordPress ele vai identificar como principal. Qual a característica do arquivo? Ele começa geralmente com um cabeçalho. Então ele vai, geralmente esse é um cabeçalho não com todas as opções, mas com as mais comuns. Seriam o nome do plugin, a URL do plugin, ou seja, você vai ter uma pasta de documentação falando sobre como funciona o seu plugin. Então aí você pode deixar a sua URL. Você vai ter a descrição, você vai descrever o comportamento do seu plugin, como ele interfere, qual é o objetivo dele. A parte de versão, os autores, as URLs dos autores, a questão de licença, que a gente vai falar mais para frente. Você pode botar o text domain também dele. Aliás, o único desse cabeçalho, o único que é obrigatório é o nome.
Então, para o WordPress identificar o seu plugin, ele vai ter que conter esse cabeçalho no arquivo index, no principal, né, digamos assim, do seu plugin. E para identificação você precisa necessariamente ter o plugin ainda. Não, eu ia falar porque dentro disso, apesar de só o nome do plugin ser uma coisa que é obrigatória, né, que é por questão de funcionamento, é questão de boa prática também, né, de deixar o URL, seja o GitHub, enfim. Sim. A questão de você ser bem claro e direto com quem vai utilizar aquilo, para você poder saber o que você está usando, o que está indo lá dentro. Né? Sim. Então é importante ter essa parte, mas é aquela coisa, né? Vai de cada um. É sempre, obviamente, é o mínimo, mas isso para a questão de adição. Descrever o seu plugin é uma parte fundamental, principalmente porque o usuário final ele vai ter literalmente poucos. Você tem que passar a informação máxima do seu plugin com poucas linhas, digamos assim. Então, ele não necessariamente ele vai visitar a documentação e ver detalhadamente como funciona o seu plugin. Não. Só que esse cabeçalho aqui você já consegue descrever muito bem como funciona o seu plugin. Então, um cabeçalho bem escrito, ele não só ajuda na questão de utilização, mas até na própria venda do plugin. Porque as pessoas, nessas poucas linhas aqui, conseguem deter as informações. Isso, porque até quando você publica no Marketplace, né, essas descrições que vai para a descrição, ela é algo que ela vai aparecer dentro do Marketplace. Você vai disponibilizar para todo mundo que tem um WordPress poder usar. Então tem que ter a descrição para mostrar, tipo, ó, o nosso plugin faz isso. Porque senão ele fica só algo ali que tá lá, né? Só, não, tá o plugin tal, aí tá lá o plugin tal, mas não tem descrição, não tem funcionamento, não tem nada, não torna algo muito confiável, né? Muito prático você simplesmente pegar e baixar, que você não sabe de onde que vem. Sim. Falando também agora sobre as questões estruturas básicas, geralmente comuns em um plugin, você tem a parte de ativação e desativação. Então, qual que é a ideia? Você, no próprio manejamento de plugins, você já vai abrir novamente no WordPress, para ver com um pouquinho mais de detalhes. Você vai ter a parte de ativar e desativar o seu plugin, ou seja, o administrador do site ele vai ter a opção de deixar o plugin ativado, desativar no momento que for ideal para ele. Então, isso a nível de código, agora já entrando mais a fundo na questão de plugins, a gente vai ter os ganchos, né? O WordPress tem diversos tipos de ganchos, é uma ferramenta muito poderosa na questão de desenvolvimento de plugins. Você tem esses ganchos. Então, você vai ter um gancho padrão, que é o Register Activation Hook, que ele basicamente vai ter aqui o arquivo, que no caso você pode deixar como file, que seria o arquivo atual dessa função. O WordPress identifica esse file como o arquivo onde essa função está sendo chamada, e aí você vai ter um Activation Function, que é a sua função, e aí nela você vai adicionar o que você precisa para quando o seu plugin for ativado, quais alterações ele vai fazer. Então você vai deixar dentro dessa função o que o seu plugin, na hora de ativar, qual comportamento ele precisa apresentar. Por exemplo, o mais comum é a criação de uma tabela de dados, no banco de dados, você adicionar às vezes um conteúdo, algum visual na parte do WordPress, alguma página de administração. Então, vai depender muito do objetivo do seu plugin. Mas, basicamente, o que você precisa na hora de ativar, na hora que ativar as alterações que o seu plugin precisa fazer, você adiciona dentro desse gancho e você informa o arquivo, no caso aqui está especificado como ele mesmo, e o Activation Function, que é a função que vai ser chamada. Mesma lógica, inversamente falando, você vai ter a desativação, que é o Register Deactivation Hook. Que é a mesma lógica, então, quando o administrador desativar o seu plugin, qual comportamento seu plugin vai ter que retirar do site, seja limpar um banco de dados, seja remover algum conteúdo, remover alguma página. Então você tem que ter essas duas estruturas que são não são obrigatórias, porém são muito comuns e tem todo o sentido na utilização de plugins. Falando dos tipos de ganchos, né, aqui falamos os plugins hooks, né, que são ganchos para interagir, alterar ou alterar o comportamento padrão do WordPress, sem modificar o seu lucro. Então, basicamente, o WordPress ele disponibiliza esses ganchos para facilitar a questão do nível código. Então, em vez de fazer toda a lógica enraizada em PHP, né, que é como o WordPress é escrito, na linguagem, ele te dá esses ganchos para facilitar o desenvolvimento dos plugins. Então, os principais tipos de plugin, aliás, os dois são ações, né, actions, e os filtros, que são os filters. Falando mais sobre os ganchos de ação,
permite que você execute o código em determinados pontos durante a execução do WordPress. Então, por exemplo, para utilizar ganchos de ação, você vai utilizar a função add_action, você vai utilizar o tipo do gancho, do gancho, né, do action, que seria aqui no caso o exemplo da WP-Footer, e adicionar a mensagem no rodapé. Então, esse exemplo de código aqui, ele adicionaria no WP-Footer, ele executaria essa função. Então, o que acontece? Quando adicionar, ele vai adicionar essa tag em HTML, aí já chega mais a nível código, esse eco aqui ele vai pintar, então ele vai adicionar esse texto aqui no rodapé do seu site. Então, basicamente, essa é a funcionalidade do gancho. Então, em vez de você fazer isso a nível HTML, tipo, em vez de você fazer isso dentro do código, você consegue fazer essas funcionalidades a nível do WordPress com ganchos e fazer com que isso adote comportamento em certas execuções do WordPress. Falando um pouco aqui mais exemplos de tipos de ganchos, você vai ter o init, que é usado para iniciar funções ou registrar tipos de post personalizado. Você vai ter os mais comuns no desenvolvimento de plugins que a gente particularmente usa muito, que é o W-Inquiry, não sei pronunciar esse script, usado para enfileirar scripts estilos front-end, ou seja, por exemplo, o WordPress você não pode, não é recomendado, você até pode, mas muito provavelmente vai trazer problemas. Seria você escrever a estilização ou scripts dentro do site de forma direta, igual um HTML mesmo, conectando com um arquivo CSS, um JavaScript. Essa não é a forma que o WordPress utiliza. Ele utiliza esses ganchos justamente para manter todo o ecossistema do WordPress com a estilização que respeite todos esses componentes. Então, você vai ter diferentes tipos de plugin dentro do seu WordPress. Se você não carrega isso de forma organizada, o seu script pode influenciar o comportamento de outro, você vai acabar sujando, digamos assim, o comportamento do WordPress. Então, ele traz todas as funcionalidades justamente para que um ecossistema que você consiga ter essa flexibilidade. E aí você também vai ter o outro muito comum, que é o Admin Inquiry Scripts, que é enfileirar scripts para a administrativa do WordPress, que seria a plataforma, o painel. Falando agora sobre os ganchos de filtros, ele permite que você modifique os dados antes que eles sejam enviados para o banco de dados ou navegador. Então, basicamente, você vai adicionar a mesma lógica do add filter, que é o gancho, aí você vai ter o tipo do gancho e a função que ela é chamada de acordo. No caso aqui, a gente está adicionando o texto ao conteúdo. Então, tá vendo aqui que ele até é um gancho que tem argumentos, né? Tem argumentos dessa função. Então, você vai passar o argumento, no caso aqui, você passa o argumento e ele dá o return, concatenando o conteúdo mais ao texto, ao parágrafo. Então, basicamente, esses tipos de ganchos são basicamente para você fazer com que, durante certo momento, o dado seja enviado, mas seja manipulado antes de realmente ser enviado para um banco de dados ou para um navegador do seu site. Vamos lá, os mais comuns são o TheContent, que permite modificar conteúdo do post antes dele ser exibido, o TheTitle, que é modificar o título do post antes dele ser exibido, o WP-Title, que permite modificar o título da página exibido no navegador. Então, todos esses ganchos têm o objetivo de você conseguir adicionar o conteúdo, alterar o funcionamento do WordPress do seu site, sem fazendo com que você respeite os outros conteúdos, os outros componentes do seu site. Falando um pouco agora sobre shortcuts, que já foi falado pelo Max, ele literalmente permite adicionar conteúdo dinâmico no post, na sua página. Então, por exemplo, o que ele demonstrou no nosso plugin, ele puxa uma tela para dentro da sua página usando apenas shortcode. Então, em vez de você fazer isso a nível código, a nível de blocos, assim, apenas com shortcode você consegue chamar uma função. Então, isso ajuda, por exemplo, se você quisesse adicionar, por exemplo, outros daquele lá das telas do nosso plugin, se você quisesse adicionar em outra página, em vez de você ir lá no nível de código e reutilizar, você pode apenas utilizar o mesmo shortcode e você consegue adicionar. Por que shortcodes? São uma forma valiosa de manter o conteúdo limpo e semântico. Ou seja, imagina para o dono do site olhar o conteúdo e ter que sujar, digamos assim, visualmente. O shortcode ele mantém muito limpo, né? Você vê que é só entre colchetes
e a tag do shortcode. Então, isso faz com que deixe muito mais semântico, muito mais fácil do dono do site utilizar. Permite os usuários finais com capacidade de alterar programaticamente a apresentação do conteúdo. E aí, os shortcodes básicos padrões do WordPress, você pode criar, e tem os padrões também, que é o Caption, o Gallery, que são você permitir envolver o Caption para legendas, o Gallery para mostrar HDs, imagens, o shortcode de áudio para você incorporar, produzir arquivos de áudio, vídeo, playlists, tem um Embed que permite você envolver itens incorporados. Então, você tem vários chips e fica disponibilizado para o dono do site utilizar. Na criação do shortcode, você pode criar você vai ter a função do Add Shortcode, né, que é o que registra esses shortcodes no sistema do WordPress. Então, aqui a gente tem um shortcode que ele tem atributos, ele um exemplo só com um nome e uma cor, e aí você declara essa variável, e aí ele vai ter esse return, então ele consegue literalmente adicionar esse shortcode, ou seja, quando ele puxar o shortcode, meu atributo shortcode, ele vai executar, ou seja, entre colchetes vai ter meu underline atributo, underline shortcode, ele vai executar a função. Então, isso facilita muito na hora de manipular e de deixar o conteúdo lá para o administrador da página muito mais clean, muito mais visual. Então, agora falando sobre a desinstalação de um plugin, que é uma parte muito importante. Você tem duas formas, basicamente, de fazer isso. Seria para um arquivo uninstall, PHP, ou você utilizar um gancho de desinstalação. Falando sobre o arquivo, você vai fazer pode aqui, esse é um exemplo, né? Geralmente você vai ter, você vai estar vendo se vai estar chamando o arquivo ou não. Se não tiver, ele vai morrer. Se não, ele vai executar toda a lógica. Então, dentro desse arquivo, você vai botar toda a lógica que o seu plugin tem que ter para quando sair do ambiente do WordPress. Muito diferente de desativar, o uninstall, você tem que fazer total limpeza, né? Você tem que tirar todo o arquivo do seu plugin. Então, basicamente, quando você desativa, você pode tirar ali o que seu plugin ele influencia no conteúdo, porém, na hora ele pode, por exemplo, geralmente não limpa banco de dados, ele não remove os arquivos, fica ali disponível para você ativar quando você quiser. No momento de desinstalação, aí não, você tem que fazer toda a lógica para fazer essa limpeza do que o seu plugin fez dentro do WordPress. Então, geralmente é remoção de opções de configuração, excluir tabelas personalizadas do banco de dados, excluir metadados, excluir arquivos e diretórios criados. Ou você pode ter o arquivo, ou você pode ter um gancho dentro de um arquivo, pode ser dentro do seu index, à vontade, mas aí fica o register install root, e aí você vai ter o arquivo e a função que desinstala. Então você pode criar uma função que contenha toda essa lógica. Falando sobre a questão da licença, que faz parte do plugin, você tem que ter uma licença que geralmente para distribuir o plugin do WordPress e que adere às suas questões do que o seu plugin faz. Então, você vai ter que ver uma licença que está de acordo com o ideal do seu plugin e do WordPress. O WordPress é distribuído com a licença GPL V2, por padrão. Então, é muito comum os plugins utilizarem ela ou juntamente com outras licenças. E aí, essa é a parte de desenvolver o plugin, que aí é onde você vai ter a sua criatividade para fazer com que o seu plugin ele se comporte da maneira com que você quer. Se você tem uma ideia de, sei lá, adicionar um plugin que ele capte os dados de usuário e retorne gráficos, você pode fazer basicamente o que você quiser. Então você vai ver a necessidade daquilo que geralmente você vê um problema, algo que é um problema comum, que você poderia fazer uma ferramenta que auxilie nesse problema, ou numa necessidade, você pode literalmente desenvolver você mesmo, adicionar localmente, ou tentar enviar também para o marketplace do WordPress. Então, você disponibiliza isso para todas as pessoas que utilizam o WordPress. Aqui só para... aqui só é o URL para desenvolver o desenvolvimento de plugins do WordPress, então tem toda a documentação aqui nesse site. Eu só vou mostrar um pouco também como que é a parte de plugins na prática. Então, basicamente, aqui você vai ter a interface. Então, aqui, geralmente, já é o botão de ativar e desativar, ou seja, aqui onde são de chamada aqueles ganchos. Então, você pode aqui desativar, ativar. Por exemplo, aqui, o nosso aqui, o LGBT Connect. Se eu não tiver enganado, a gente ainda não tem a função de desativar, então
Então, por exemplo, aqui tem toda a parte de descrição, por isso que aqui é muito importante você preencher o cabeçalho de forma coesa. Então, você tem a descrição, a questão de versionamento aqui, quem fez, aqui já adiciona o link, ó, se você clicar, ele vai carregar. Deixa eu cancelar aqui, para não sair dessa página, mas você vai ter a questão de ver mais detalhes, a questão de documentação. Então, é muito importante você ter isso. Aqui você também pode adicionar novos plugins. Então, aqui tem esse editor clássico de texto, ele mesmo interfere na forma com que é editado o conteúdo. E tem diversos outros que você fica disponibilizado para você utilizar. Então, você pode adicionar todos esses. O mais importante na hora de desenvolver um plugin é fazer com que o seu plugin não, logicamente na questão prática, não influencie o comportamento de outros ou coisas do WordPress de forma desrespeitosa. Ou seja, você conseguir adicionar o seu plugin de forma com que ele se acomode e seja flexível dentro do WordPress. Então, eu acho que é isso, a apresentação. E distribuição de plugin, acho que é o Igor. Pode passar. A distribuição de um plugin para o WordPress é um processo essencial para garantir que ele chegue de maneira eficaz e segura aos usuários finais. Este processo envolve várias etapas críticas que começam com a preparação do plugin, passam pela sua publicação no repositório oficial do WordPress e continuam com as melhores práticas para atualizações contínuas. Pode passar. Antes de você distribuir seu plugin, primeiramente você tem que realizar testes nele para garantir que tanto o PHP quanto a versão do WordPress atual estejam sem bugs. Assim, o segundo passo seria uma documentação completa. Essa documentação ela pode estar tanto no plugin quanto em uma página na web, explicando como você vai instalar, como você vai usar o plugin. O terceiro passo é um código limpo e bem comentado, para caso a comunidade que use o plugin queira contribuir com o código. E o quarto, como foi falado pelo Will, é o licenciamento, que geralmente o WordPress usa o GPL2 e geralmente a maioria dos plugins também usam esse licenciamento, mas quem estiver produzindo o plugin pode escolher outra licença que se adeque para ele. E a quinta é a verificação de segurança, que é importante garantir que o plugin esteja livre de bugs que acarretam a segurança dos usuários, como cross-site script e SQL injection. Então é importante usar filtros no PHP e no JavaScript. E preparação do pacote, que para você subir o plugin para o WordPress, tem que zipar o código antes de subir. Aí na publicação do repositório oficial do WordPress, primeiramente para você publicar, você tem que criar uma conta. Depois você vai ter que enviar o plugin zipado para a equipe do WordPress. Quando você enviar esse plugin, esse código, ele vai passar por uma revisão pela equipe do WordPress e, se for aceito, eles vão te enviar um repositório SVN, que é uma forma de versionamento de código do próprio WordPress, parecido com o GitHub, só que para o WordPress. Se não for aceito a revisão, eles vão te mandar o que você precisa mudar para que se adequar, né? O que eles precisam. E atualização e gerenciamento é basicamente as mudanças de código que você vai fazer do seu plugin ao longo do tempo, que é necessário. Boas práticas para atualização. Depois que já postado, toda atualização que você fizer, você registra no changelog.
Antes de publicar, antes de subir as mudanças, é bom fazer testes regressivos para garantir que as funcionalidades não estejam interferindo em outras funcionalidades já implementadas. Comunicação com os usuários. Toda vez que fizer uma modificação, implementar alguma coisa nova, enviar para os usuários do plugin que teve uma mudança. Suporte e feedback. Todo feedback é importante, né, do cliente. E suporte para, se houver falhas, a equipe poder ajudar o cliente. E tomar cuidado com essas mudanças, que elas podem acabar tendo incompatibilidades com as versões do WordPress. Agora vamos botar a mão na massa, né, Marcos? Agora a gente vai aprender como desenvolver um plugin WordPress na prática. Acho interessante, né? Essa parada do você vai aqui, compartilha aqui de bola Seleção da tela. Obrigado. Tá, então, para a gente começar, eu criei um repositório aqui público. Ele está com o nome WP Plugin Boilerplate. Ele está aqui na minha conta, Marcos Vinícius G. Pode ir lá, simplesmente dar um fork, clonar ou baixar os arquivos e colocar no seu repositório, se quiser. O importante é auxiliar na construção do plugin. E aqui vai ter duas branches, main e finalizado. O finalizado vai conter o produto final depois que a gente terminar aqui esse workshop. Ele vai estar disponível para dar uma olhada a qualquer hora, para revisar, qualquer coisa assim. E o main vai ser de onde a gente vai começar. A gente começa com esses arquivos aqui, eu vou explicar o que cada um faz. Eles já estão aqui no meu PC. Mas antes disso, a gente precisa preparar o ambiente de desenvolvimento. No caso, a gente vai usar o Docker Compose, porque ele é bem prático, bem autocontido. E para isso a gente pode ir aqui no nosso site do projeto, que vai ter a seção aqui de como preparar o ambiente. Para não perder tempo, eu não vou passar por aqui, mas está aqui, para quem quiser instalar o ambiente certinho. Inclusive, acho que teve um outro workshop, né? Que a gente também ensinava como fazer um blog. Também é bom dar uma olhada, porque foi um workshop bom. Já tivemos o workshop de Docker e o workshop de um plugin do tema GovBR. Agora estamos tendo a oportunidade de fazer um plugin. Está concluindo agora, né? Então, certo, aqui pegando o plugin, né, da branch main, ele vai estar assim, é um protótipo, e agora a gente vai começar a modificar ele para criar um cronômetro até 2030. Só para exemplificar como é que é um plugin do WordPress. Certo, o primeiro passo aqui é a gente fazer toda a configuração do WordPress, né, subir nosso Docker. Daí aqui, quando a gente for acessar o localhost, nessa porta bem aqui, 8082, vai estar aqui nosso site, WordPress, configurado certinho. Nossa página de exemplo. E para acessar o admin, a gente dá wp admin. Aqui você já vai ter configurado um usuário e uma senha de sua escolha, né? Eu coloquei teste, mas quando for fazer de verdade, coloque algo decente. Aqui está sem a sessão, mas é só um bug básico que acontece às vezes. E também por causa que no momento ele está assim e não vai acessar, mas quando tiver completo ele vai acessar direitinho. Então a gente primeiro vai começar mudando o nome do plugin para cronômetro. Seguindo, né, aquela estrutura de cabeçalho já descrito anteriormente, description, cronômetro, de hoje até 2030. Aqui vai ter uma configuração, o display de erros, é só para ajudar a debugar.
É porque o display de erro ele indica, né, em qual parte do seu código ele está dando erro. Então, sei lá, no arquivo index tal, linha 72, ele vai mostrar. E ele também mostra no site. E Ele dá... isso também indica qual pasta do WordPress para dar com erro. Né? Sim, é muito útil, foi muito útil pra gente. E a gente vai fazer agora uma função básica de JavaScript apenas para mudar a cor do body, do nosso body aqui, só para demonstrar que dá para fazer isso, que dá para modificar os elementos já existentes ou criar elementos usando plugins. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar uma pasta chamada JS para JavaScript, e dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo script.js. Essa é uma maneira de você organizar seus arquivos, mas há outros jeitos, dizer assim, para deixar mais fácil. Agora a gente vai fazer nossa função, mudar a cor. Isso daqui não é um tutorial de JavaScript, então eu não vou ficar explicando o que cada linha faz, mas daqui Fala a ideia disso aqui. basicamente vai mudar a cor do body, que é parte do nosso site, a parte principal do nosso site, para cinza claro, light gray. A gente vai chamar. Isso aqui é para chamar essa função, quando carregar todos os elementos do HTML, quando carregar o site. E agora a gente vai ver a parte interessante aqui do WordPress, que é como carregar esse script. Porque normalmente a gente carrega esse script linkando ele em algum HTML, usando uma tag script. Mas no WordPress não é assim. O que a gente faz é criar uma função. A gente geralmente coloca o nome carregar script, descarregar script. E dentro dessa função, a gente vai usar essa função aqui script, para depois a gente adicionar ela no gancho. Aqui a gente vai colocar o nome que a gente quer que fique no WordPress, por exemplo, só o meu script. E aqui a gente vai colocar onde esse script está. E a gente vai usar outra função disponibilizada pelo WordPress, que é plugin URL, que a gente vai colocar o caminho, que no caso vai ser js, script.js, e essa variável, essa constante aqui, já definida anteriormente, também é do WordPress. E aqui pronto, vai estar preparado para carregar o script no nosso site. O que a gente vai fazer agora é adicionar o root, já foi explicado anteriormente. Add action, aqui, scripts, é o nome da nossa ação e o nome da nossa função. E é entre strings mesmo. É uma string, não é a função. E agora, creio que é para estar funcionando o código. Agora que é a graça da coisa. Agora a gente vai ver se está funcionando. Caso o nosso plugin foi desativado, tá. Uma parte importante aqui foi configurar o Docker Compose. Que no caso a gente usa aqui. E tem que ver aqui o nome da pasta, se está tudo certinho. No caso aqui está plugin protótipo. O JS também está certo, a admin também está certo, e o nome do nosso arquivo, que é o plugin protótipo. Mas só para facilitar, eu vou mudar o nome disso tudo. Pelo caso, esse erro aí é só por causa da gente estar trabalhando no Docker, né? Porque como ele tem um ambiente e tudo mais, que se fosse no caso do ambiente de produção, aí a gente ia ter que criar
zipar ele, subir no próprio localhost e tudo mais. Sim, a gente vai ver como é que zipa também, né? Aqui no final. É que é uma parte muito importante, mas que depende do ambiente que eu estou trabalhando primeiro, né? Não tá carregando. Eu sei que você pode até zipar ele e já vai dar também, acho que não deve dar algum erro, né? Não, talvez seja porque eu esteja mexendo nele anteriormente, daí deu algum erro agora. Mas era pra ele já mostrar aqui, no caso. É, porque já tá automático. É. Mas assim, eu vou continuar desenvolvendo, mas normalmente ele já fica adicionado mesmo aqui. Você não tem que fazer mais nada. E acho que é apenas uma questão do Docker mesmo. Você botou a licença dentro da pasta? Licença? Tá certinho a licença. Ah, Tá tudo certo aqui, a licença tá aqui. No caso, para mudar o nome do o track code tá pronto. O Docker tá pronto. Qual pasta? A pasta pronta? aqui, esqueci aqui. Talvez seja aqui que eu ia errado. O Docker? Não, o Docker tá fora. Não, sim. Alguma coisa. Aqui vai ter o estudo do workshop. Ali tá automático. Normalmente não tem nada. Não tem nada incluído aí na carreira. Control estação. Eu tô só olhando no Wikimedia, né? Deve ter sido um. Mas erro do quando Docker. subir a versão zipar, vocês acham que pode até testar, subir o zip dele, colocar dentro só para ver se tá rodando certinho. Deixa eu só derrubar o Docker. Pode acontecer isso de vez em quando, mas normalmente algum problema relacionado ao Docker. Agora foi. Foi só derrubar e ativar o Docker de novo. Agora aqui a gente pode ativar o cronômetro. No momento, se a gente tivesse aquele hook lá de register, activation hook, ele ia fazer alguma coisa aqui, como por exemplo, criar uma tabela no banco de dados, que nem nosso plugin faz. Mas aqui não vai ter nada, porque vai ser um plugin bem simples. Plugin modelo. Ah, tá, vai ser uma plugins. Faltou o S aqui no final. Agora vai dar certo. Como vocês podem ver, mudou a cor aqui do body para cinza claro. Deu certinho, mudou tanto aqui, vai mudar em todas as páginas que tiverem no WordPress. Porque no momento, com esse hook, ele está sendo carregado em todas as páginas. Ele não está, como posso dizer, ligado a um shortcode. E agora a gente vai fazer a parte interessante, que é o cronômetro. Para começar, a gente vai primeiro criar um arquivo HTML. .html. Aqui a gente vai fazer todas as coisas padrões do HTML. Aqui HTML. Aqui, dev. Aqui a gente vai colocar nosso body. Aqui a gente vai criar dois cabeçalhos, um que vai chamar, que a gente vai colocar o ID de C título e H2 D vai ser igual a C cronômetro.
Esse C aqui, no caso, ele é bem simples nesse plugin que a gente está desenvolvendo, porque é um plugin simples, mas nesse local aqui, geralmente a gente coloca alguma inicial, alguma coisa assim que identifica esse elemento como sendo do nosso plugin, porque pode dar conflito com outros plugins. Então é importante a gente colocar algo bem único aqui para a gente não acabar referenciando um elemento HTML de outro plugin, usando ele. Aliás, só aproveitando o gancho, o próprio WordPress ele tem um- uma tag específica dele, né, uma variável única do WP, que você pode configurar o seu prefixo. Então isso te ajudaria a você, ao invés de adicionar manualmente, adicionar a nível escrita no código, você poderia utilizar esse prefixo pré-configurado no seu. Porque ele torna automático. Sim, né? Você vai ter o trabalho de, cara, eu tenho 500 itens aí, vou ter que sim. criar 500... Então, por exemplo, você criou, aliás, um prefixo único seu e durante a execução do seu plugin, se ele descobriu que esse prefixo já existia antes, deu algum conflito, você apenas mudando a configuração do prefixo já poderia mudar todos os prefixos do seu plugin. Tranquilo. Então, realmente fica bem mais fácil. Aqui eu escrevi o conteúdo do nosso HTML, né, cronômetro até 2030, que vai ser o título, e o cronômetro em si, que no momento vai ficar carregando, mas a gente vai criar uma função JavaScript para atualizar. Aqui, agora a gente vai fazer com que esse HTML carregue na nossa página. E a gente vai fazer isso com shortcode, que foi explicado anteriormente, e a gente vai ver aqui como funciona na prática, como você cria o seu próprio shortcode. A gente vai fazer uma função, carregar HTML. Geralmente todos esses arquivos estáticos, que nem HTML, CSS, JavaScript, você vai ter que carregar fazendo algo parecido. Aqui a gente vai pegar primeiro o caminho onde está nosso arquivo HTML. A gente vai criar uma variável, caminho, HTML. E a gente vai chamar outra função aqui relacionada ao caminho do plugin também, tem a ver como o nosso arquivo é localizado dentro do WordPress. E é importante que a gente faça isso. Não use nem caminhos relativos. Deixa eu lembrar onde é que está a função. O nome dela é meio diferente. O plugin de WordPress. Aqui você vai colocar file, que é a constante. E aqui você vai colocar o restante do caminho. HTML, index.html. Como vocês podem ver, esse plugin de patch ele pega bem aqui no nosso cronômetro. É como se ele referisse essa pasta bem aqui. Agora que a gente tem o caminho, a gente vai retornar essa função daqui, file get contents. No caso, a gente vai pegar o conteúdo do HTML através do caminho dele. Agora a gente vai criar outra função, meu shortcode, que vai carregar isso daqui e o script também, para a gente fazer com que o script ele não carregue em todas as páginas. Aqui a gente vai chamar a função carregar HTML. Agora a gente vai chamar outra função carregar script e a gente vai retornar o conteúdo HTML. Conteúdo HTML. Aqui a gente vai registrar o shortcode usando essa função bem aqui, a de shortcode. A gente vai colocar o nome dela de cronômetro. Colocar aqui.
Nessa função aqui a gente vai ter dois parâmetros. Primeiro, o nome que a gente vai dar para o nosso shortcode, né? Como a pessoa, o usuário, vai se referir a ele no site. Aqui vai ser cronômetro. E o segundo parâmetro vai ser o nome da função com shortcode, né? Vai ser meu shortcode. A gente colocar aqui em cima. Então, teoricamente, agora é para ele carregar o que está aqui dentro, no caso esse cronômetro até 2030, e alguma página que a gente colocar o shortcode, e também mudar a cor da página para cinza claro. A gente vai aqui no nosso localhost. E como a gente estava testando antes, se eu não me engano, já tem uma página que tem esse shortcode. Vai ser o cronômetro aqui, que é o nome do nosso shortcode. Acabei aumentando ele, não tem problema. E agora a gente vai acessar a página e ver se está tudo certo. Então pode ver, a cor foi atualizada e o conteúdo do HTML foi adicionado corretamente no local onde a gente colocou. Então, aparentemente está indo tudo certo. Agora, a gente vai fazer o cronômetro em si. Também fazer uma customização CSS bem rápida. Só centralizar esse texto. Para fazer o cronômetro, a gente vai pegar essa função aqui, cronômetro. Como o intuito desse workshop não é explicar JavaScript, a gente simplesmente vai copiar a função que está aqui, cronômetro, que ela é muito extensa. E a gente perderia muito tempo digitando ela. Então a gente vai pegar essa função cronômetro. Só para explicar a ideia dela rapidinho, o que a gente vai pegar é uma data final, que no caso a gente definiu para 1 de janeiro de 2030, mas você pode mudar para 2050, para 2 de janeiro, meia-noite. Pode mudar o horário também. E o que a gente vai fazer é pegar a nossa data de hoje e calcular a distância entre as duas datas e, através de cálculos matemáticos, extrair os dias, as horas, os minutos, segundos, etc. E a gente vai pegar o nosso elemento lá no HTML que a gente definiu o ID de ser cronômetro e vai atualizar ele. Para que contenha os dias, as horas, os minutos e os segundos. E se o cronômetro for finalizado, coloca algo no local, tipo finalizado. E aqui no window.load a gente vai adicionar a nossa função, cronômetro. Agora, teoricamente, é para estar funcionando lá. Já está funcionando. Cronômetro até 2030, falta 1985 dias. Bastante coisa ainda. Tá pertinho. Tá pertinho. 2 dias tá logo ali. Logo ali. E agora a gente vai ver como é que o CSS se comporta aqui. Ele vai seguir uma estrutura muito parecida com HTML e JS. Mas a gente vai criar uma pasta só para deixar organizado. Vai criar um arquivo styles.css. Aqui a gente vai colocar nossos IDs, né? C título, C cronômetro. E aqui a gente vai colocar um teste line center. Só para centralizar o texto e mostrar como o CSS funciona. A gente vai voltar para o nosso PHP, que, como sempre, a gente vai ter que carregar também esse arquivo, usando as funções do WordPress. No caso, a gente vai colocar aqui, carregar estilos. Aqui a gente vai pegar uma estrutura muito parecida com esse WP em QScript, só que ao invés de ser em QScript, vai ser em QStyle. Primeiro vai ser o nome que a gente vai dar, meu estilo. Aqui a gente vai usar isso daqui, que é padrão, uma boa prática. Aqui a gente vai colocar o caminho. Aqui a gente consegue carregar o estilo e agora a gente vai adicionar no meu shortcode, para ele carregar quando tiver uma página com shortcode.
Aqui tem que carregar estilos, então, teoricamente, é para funcionar. Como vocês podem ver, funcionou, centralizou o texto direitinho, então, enquanto é isso mesmo, a gente acabou aqui nosso cronômetro, customizado. Está aqui no repositório todos os passos que foram seguidos, todas as funções, como fica a estrutura final. A gente não chegou aqui a dizer esse admin.php por falta de tempo, mas é legal se aprender sobre ele. E por último, pode verificar a referência oficial para continuar aprendendo mais como o desenvolvimento de plugins para o WordPress funciona. Faltou uma etapa aqui, que é zipar. Isso, eu vou pedir agora para você, coloca que acho que não... Quem tá dentro do Docker já é jogado diretamente. Isso. Se quiser, você pode até testar usar aquela VM que a gente está usando agora sobre Brisa, porque como ela está online, é uma coisa que dá para testar. Mas mesmo a gente poder fazer o teste agora, acho que não... mais um aspecto aqui, né? É a licença. Aqui vai estar a licença do seu plugin. O padrão é o seu GN1, né? GN2. Isso. É o GL2. O GL2 e o GLPv2. Normalmente é isso daqui, a gente só coloca o nome do nosso plugin aqui, esse é cronômetro. Agora a gente pode pegar da pasta cronômetro, tem uma licença lá dentro, para ver se está fora da pasta cronômetro. Vou colocar. Isso. Show. Só para não... mas você tem que ficar aqui. Tem que estar dentro da pasta e... agora o cronômetro, agora a gente vai pegar e zipar ele. Você sabe como é que faz isso dentro do VS Code? Dentro do VS Code? Acho que não dá não. Mas você pode vir aqui. Acho que é melhor na pasta. Vem aqui só zipar mesmo direto. Cronômetro.zip. Agora a gente tem nosso plugin zipado pronto para ser instalado em qualquer site WordPress. Você vai acessar o vídeo. Vou só jogar aqui o shortcut dele. Só para contextualizar, isso aí é um site nosso, está disponibilizado da máquina virtual. É só para mostrar que pode ser adicionado em qualquer ambiente, qualquer site. Isso é porque como esse ambiente está realmente online, né, é um ambiente de produção, vai mostrar como é que eu estou no site, estou criando e não quero usar o Docker, quero testar para ver como é que vai ficar, né, online, né? Aqui é um exemplo de página de administração, que a gente não fez no nosso plugin porque é muito simples, mas vocês podem ver, pode dar bastantes opções para o administrador do site. Aqui a gente vai em plugins. A gente vai pegar e vai adicionar esse plugin. Enviar plugin. É que aí você vai adicionar um plugin, aí você vai enviar o seu arquivo. Isso. Mas está aqui, é o nosso cronômetro.zip. Então aqui, se eu selecionar ele. Se ele não der nada errado, quando você apertar instalar, ele vai mostrar uma telinha instalando, atualização e tal, e aí já vai estar dentro da sua área de plugins aqui, né? Aí pode ativar já. Aí ele vai dar a opção, né? Depois carregar, ativar o plugin, aí ele vai estar funcionando. Só que agora a gente vai fazer o shortcode, né? Eu coloquei uma página de exemplo para ver se ele carregou, mas eu acho que tem. Sim. Então, dentro da página aí já está. Eu acabei colocando aqui agora, né? Já, se for baixar um pouquinho ali, ele já vai ter 30 carregando. É o momento, será? Pode ser só o cachê? Pode ser só o cachê. Teste aqui. Deixa eu testar aqui no meu. Pode ser internet também. Pode ser internet também. Só carregar isso aqui. Esse texto carregando foi aqui. Eu só coloquei aqui no local de enquanto não carrega. Pode ser que não carrega a base da VM, né?
Mas ele deu algum erro nesse carregamento, mas o plugin em si está funcionando, né? Eu não sei aqui na. Você jogou a relação com a VM também. Se quiser, a gente pode tentar criar ele em outra página. Para do teste. Pode ser, então eu Eu vou acho que eu- também, ele nem mudou a cor do body. Não, flash. Tá ativado? Deve ter, acho que Não, tá ativado, tá não tá ativado. Deixa eu criar um página aqui. Aqui, agora foi. Agora foi, né? Vai, deixa eu só mudar aqui o que eu tiver tá igual. Provavelmente pode ser alguma coisa com o plugin. Pode ser alguma coisa, mas aí é aquela coisa que a gente falou, né? Pode ser sair Em relação a Não, agora foi. Agora foi, exatamente. Enfim, acho que foi isso, né? Foi basicamente. Deixa eu voltar aqui para Pode colocar. Foi desde o início até. Foi bem. Eu acho que deu pra gente poder pelo menos dar uma noção básica do que Foi. é, né? Então, essa foi a apresentação do WordPress. Então, galera, essa aqui foi a apresentação do WordPress. Parabéns, galera, pela apresentação. E é isso. O link com o repositório e o material vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube. E também, se alguém tiver alguma dúvida, também vai ter o contato do grupo aqui na descrição do vídeo. E